Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez o convite que esta casa me faz para aqui estar fazendo essa reflexão no dia de hoje. André Luiz é uma casa que me acolheu, durante muito tempo. Aqui eu permaneci durante 7 anos, até que a gente migrou para assumir uma tarefa muito difícil, fundar e presidir, animar, coordenar uma casa espírita não é coisa fácil de se fazer. Exige muita determinação, coragem, força para seguir adiante. Zé Luiz, que está aqui, que é o presidente dessa casa, sabe disso. Mas também nós sabemos o quanto somos assistidos em qualquer missão que tenhamos na nossa encarnação. Seja em que área for, nós temos sempre a assistência do alto, porque o nosso anjo de guarda nunca afasta de nós e sempre nos assiste, desde que a gente também tenha uma boa relação com ele, no sentido de estabelecer conexões permanentes espirituais. Bem, o tema de hoje é querer... Mas antes disso, você passou na FEDEC, passou nos câmaras de deputados. Já fiz. Eu não vou nem colocar tudo isso. Estive na coordenação da diretoria da FEDEC, na área de divulgação de... Comunicação social. Como é que chama? Comunicação social. Comunicação social, exatamente. E de lá que a gente foi fundar o Instituto Vida Exílio de Menezes, que fica lá no Areal. Bem, ontem quem estava lá conosco era o Antônio, palestrando lá conosco, lá no Instituto Vida. Quem quiser nos conhecer a nossa casa lá e os trabalhadores de lá, tem muitos trabalhadores daqui que estão lá também. Bem, vamos lá. Esse tema, Querer Saber Amar, é uma inspiração da obra de Leon Denis, na sua terceira parte. Na sua terceira parte, quando ele fala e reflete, é um livro maravilhoso, quando ele faz a reflexão sobre as potências da alma. É a terceira parte deste livro. Não é um livro pequeno, tem quase 600 páginas, mas é um livro muito agradável de se ler. Não é um livro difícil também de compreender. Não sei se aqui na livraria tem. O nome do livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. Leon Denis, só rapidamente, não vou falar sobre Leon Denis, mas ele foi contemporâneo de Kardec, é um dos continuadores da divulgação e aprofundamento da obra do codificador. Portanto, ele teve e continua tendo no mundo espiritual uma contribuição enorme para o aprofundamento dos fundamentos da doutrina espírita. Um homem que, não só essa obra de João, também outras obras que corroboram com a doutrina espírita. E nessa última parte, o Leon Denis, ele diz o seguinte, que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras. Todo o poder da alma resume em 3 palavras: querer, saber e amar. E é sobre esse tema que a gente vai refletir um pouco. Evidentemente que não há como esgotar, porque isso aqui, se querer aprofundar, vai dar um outro livro, talvez com o mesmo tamanho deste, mas a gente vai trazer aqui algumas reflexões sobre isso. E, evidentemente, começando pela primeira palavrinha, querer, querer, já que ela é uma potência da alma. E esse querer tem aí uma vinculação direta com algo que a gente exerce o tempo todo, que é a vontade. O querer nasce da vontade. Antes de querermos alguma coisa, a gente tem que exercitar a vontade. E a vontade está vinculada ao quê? Está vinculada ao pensamento. Então, você pensa, estabelece a vontade,
e aquilo que a nossa vontade insiste ou determina vai nos jogar na dimensão do querer. Há quem diga, por exemplo, que querer é poder, de fato é, né? Querer é poder. Quando a gente quer, todo o nosso universo da nossa alma dirige para essa nossa vontade. Então, quando o Leon Denis aqui reflete sobre isso e nos remete ao querer como sendo uma potência da nossa alma, isso é muito importante da gente compreender. Porque esse querer, ele que está vinculado à nossa vontade, que por sua vez nasce da nossa força mental, do nosso pensamento, então a gente pode estabelecer essa ordem: pensamento, vontade, querer, e aí aquilo que a gente estabelece pode se refletir na realidade. Então, tudo aquilo que a nossa vontade estabelece, alimenta o nosso querer e produz aquilo que queremos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o quê? Com o que nós pensamos. Porque o que nós pensamos pode levar a acionar a nossa vontade, e quase sempre aciona, e estabelecer o nosso querer e produzir algo na realidade. Vocês entenderam bem essa lógica? Isso é muito importante de compreender. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós pensamos. Porque a gente pode, o que a gente pensa e pensando de forma equivocada, nós vamos estabelecer esse mecanismo da nossa vontade, que vai estabelecer o nosso querer, que vai produzir algo que é um equívoco. Como também o contrário. Se a gente pensa algo de bom, estabelecendo e provocando a nossa vontade, vai levar-nos a um querer que vai estabelecer na vida prática, na realidade, na vida material, aquilo que nós estamos pensando. Então, a gente o tempo todo está vivendo nessa lógica, pensando, estabelecendo nossa vontade, provocando o nosso querer e produzindo uma realidade em torno de nós, em nós ou em torno de nós. Quase sempre começa em nós mesmos, né? E acaba espraiando para a realidade na qual nós estamos vivenciando, né? Então a gente precisa cuidar-se disso. Quando o Leon Denis nos chama a atenção para isso, ele está dizendo: olha, cuidado com o que pensa e cuidado com aquilo que vocês querem, porque pensamento é força, é vitalidade. O pensar que aciona a vontade estabelece realidades. E pode ser realidades boas ou realidades ruins, né? E a gente vê isso não só no nível pessoal, também uma coletividade também produz essa lógica, também se remete a uma coletividade. Se um grupo de pessoas estabelece um pensamento coletivo de algo, aciona a vontade coletiva de produzir, de querer, e aí vai produzir o que está programado na mente coletiva. Então a gente vê isso no âmbito pessoal, individual, mas também pode isso acontecer no âmbito coletivo. Normalmente as sociedades, elas são frutos do pensamento coletivo e da vontade coletiva. Aquilo que a vontade coletiva estabelece vai produzir uma realidade. Aí nós podemos ter sociedades de diversas formas, de diversas matizes. Sociedades em que o elemento, por exemplo, da fraternidade esteja muito presente, ou pode ser o contrário disso também.
Lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte indagação aos espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos respondem a Kardec, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há como poucos dentre vós fazem esforços. Então, vou ficar na primeira parte da resposta dos espíritos a essa pergunta, a essa indagação de Kardec. Sim, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Significa que há muito pouco esforço, estabelecendo uma vontade de mudança. Porque a pergunta do Kardec é se poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações. Eu disse, claro que existe essa possibilidade. Mas aí, a segunda parte da resposta dos espíritos, vocês têm que, para que isso ocorra, têm que alimentar e acionar a vontade. Sem vontade não acontece nada, ou nós ficamos estagnados, né? Se alguém tem um vício, qualquer que seja ele, né? Vamos colocar uma coisa que é muito comum. Quem tem o vício do tabagismo, como é que vai superar esse problema na sua vida? A gente sabe que o tabagismo é um mal na vida do ser humano, correto? Alguém discorda disso aqui? É um mal, provoca outras doenças, né? Leva a uma série de consequências danosas para o organismo humano. Então, como é que alguém vai se livrar disso? Se não tiver vontade, vai ser muito difícil. Ele precisa acionar o seu pensamento, acionar a vontade, o que vai, por sua vez, mobilizar o seu querer parar de fumar, e aí sim, isso pode se tornar uma realidade. Mas é preciso que haja a vontade, né? E aí os espíritos concluem essa resposta dizendo, nossa, mas quantos de vocês não utilizam esse mecanismo da vontade? E aí, quando nós não utilizamos o mecanismo da vontade para estabelecer um querer, para produzir algo na nossa vida, o que nós encarnados ficamos? Ficamos estagnados. A realidade não muda. Então, alguém pode passar uma encarnação inteira, né, nessa condição, porque não fez nenhum esforço, não mobilizou a sua vontade para superar esse problema. E aí o Leon Denis tem, eu vou ler aqui uma frase, na verdade não é uma frase, é uma construção de um pensamento, mais do que uma frase. Ele diz assim, não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Quando ele está falando de renascimento, ele está fazendo aqui uma referência à reencarnação, não? Ele está falando de renascer enquanto nós estamos encarnados, e esse renascer no sentido de fazermos acionar em nós potências muito poderosas que já existem dentro de nós. Ele diz, basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. E isso, gente, é uma realidade. Quando a pessoa, qualquer um de nós, aciona esses mecanismos do querer e da vontade, buscando dentro de nós forças que podem superar muitas dificuldades na nossa existência, a gente se vê muitas vezes surpreso. Nossa, eu não imaginava que eu seria capaz disso. Mas por que foi capaz? Porque foi buscar dentro de si o que lá já existe.
essa potência da alma, que é o querer e que é a vontade. Aí o Leão Denis continua: crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Quer dizer, é preciso que a gente acredite que nós somos capazes de superar dificuldades que no primeiro momento a gente entende ou compreende que não vamos dar conta. Então a solução, a maioria das soluções dos nossos problemas não estão fora de nós, estão dentro de nós. Mas é preciso estabelecer o querer, a vontade. Caso contrário, nada vai acontecer. Crede, ele diz, em vossos destinos imortais. Aqui ele faz uma referência em algo que é muito importante. Nós somos espíritos imortais, que nesse momento estamos transitoriamente ocupando uma matéria física. Mas nós não somos isso aqui. Nós somos espíritos imortais. Vamos ocupar em outras encarnações outros corpos. Não necessariamente eu, que nesse momento estou num corpo de um homem, numas encarnações futuras, esteja num corpo de homem. Posso vir num corpo de mulher, depende da programação. Então, o Leão Denis, ele chama atenção para essa questão da imortalidade. Então a gente já traz dentro de nós as experiências acumuladas de vidas pretéritas. Então, quando a gente fala que tudo isso já está dentro de nós, porque está mesmo dentro de nós. Né? Ou será que as encarnações anteriores, todas nós não adquirimos nada? Nós começamos sempre do zero? Não, isso não existe. Nós somos uma continuidade, somos espíritos imortais. E a gente acumula experiências, e essas experiências permanecem. E nós trazemos dentro da nossa alma as experiências do passado, das vidas pretéritas. Experiências boas e ruins, mas também experiências boas. E na hora que aquilo que é que agora o Leão Denis chama atenção para que a gente desperte essas forças que já estão dentro de nós, porque somos espíritos imortais. E ele diz: crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. Por isso nós somos espíritos imortais, porque fomos criados por Deus. Na criação, uma vez criado por Deus, nós já temos aí essa centelha do divino em nós, que permanece. E nós fomos criados uma vez por Deus, e a vida vai prosseguindo essa centelha. A gente pode ter quantas encarnações pudermos alcançar. Essa centelha divina vai estar sempre presente. Bem, num outro texto, o Leão Denis diz assim: dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade. Qual a verdade? Podeis vir a ser o que quiseres. Podeis vir a ser o que quiseres. Isso que Leão Denis diz lá atrás, a psicologia afirma hoje, com todas as letras. O ser humano pode ser o que ele quiser ser. Basta que ele acione as forças internas, as potências da sua alma. Ele pode ser o que quiser. E pode ser o que quiser nos dois sentidos que estão presentes na vida. Né? Ser o que quiser no caminho do mal, depende das escolhas que vai fazer, ou ser o que quiser no caminho do bem. E saber querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Eu acho que a gente tem pouca consciência da força do nosso pensar, do nosso pensamento.
Se nós começarmos a compreender o quanto o nosso pensar tem poder, a gente começa a compreender uma opção de coisas na nossa existência. E isso é claro, levando em consideração que tudo isso vai depender das escolhas que fizermos. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito do vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Ele aqui, o Leon Denis, está nos dizendo o seguinte: nós somos espíritos imortais. Somos criados por Deus e temos em nós a fagulha do divino. Nós fomos criados para evoluirmos sempre. E essa evolução só depende de nós. Depende de como cada um de nós, ao fazer as nossas escolhas, usar adequadamente a força do nosso pensamento. Eu vou dar só um exemplo, e eu não vou me demorar muito, porque o tempo aqui passa muito rápido, mas vou dar um exemplo nessa questão da força do pensamento. Muitas vezes tem pessoas que estão diante de uma situação de doença muito grave. E ela resolve, decide querer superar isso e utiliza todos os seus mecanismos internos para enfrentar essa doença. Com isso, ela já está no caminho da cura. Não quer dizer que vai ser curada, mas está no caminho da cura. Porque ela quer isso, ela quer melhorar, ela quer sair daquela situação. Ela escolheu exercer o seu querer na direção de superar aquela dificuldade do momento. E muitos alcançam essa cura que está dentro de cada um de nós. E aí a gente fala, mas onde é que está a potência da presença e força dos espíritos? Os espíritos, quando encontram alguém com essa dimensão, vai ter muito pouco trabalho. E já tem um ser disposto, querendo melhorar. Eles só dão um empurrinho. Só dão um empurrãozinho para que, de fato, a cura aconteça. Bem, dito isso a respeito do querer, vamos falar um pouquinho sobre o saber. Quando nós falamos de saber, nós estamos falando de conhecimento. E lá em João 8,32, tem uma frase, e essa frase é utilizada às vezes de forma equivocada, mas está aí, é uma frase que cada qual pode usar e interpretar a partir dos seus parâmetros. Mas João cunhou essa frase que Jesus com certeza a disse, né? Que é o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depende de qual verdade você está buscando, né? Mas se você quiser conhecer a verdade, você vai conhecer a verdade. E se essa verdade for uma verdade que não traz dentro de si equívocos, vai te libertar. E aí, na questão 619 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos Espíritos: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E os Espíritos respondem a Kardec: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Conhecer é uma coisa, às vezes compreender vai exigir um pouquinho mais de quem quer ir mais profundamente ao encontro da verdade. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Eu falo os homens de bem, nós vemos o texto aí, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa página, tem lá o corolário do que é o homem de bem. Então, vamos dizer, o que é o homem de bem? É só ler aquele texto, vai saber o que é o homem de bem.
Então, os homens de bem, os que se decidem a investigá-lo, são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão dia por quanto forçoso é que o progresso se efetua. Então, nós estamos falando do saber, primeiro, nos remete para o conhecimento. Por isso que, no âmbito do Espiritismo, é muito importante conhecer o Espiritismo, estudar o Espiritismo. Mas será que basta apenas conhecer e estudar o Espiritismo para eu me tornar um homem de bem? Não. O conhecimento em si mesmo não nos leva a mudanças. Tem gente que conhece muito bem e continua sendo o mesmo de sempre. Por quê? Porque o conhecimento, ele tem que passar pelo crivo do coração. Coração que a gente se refere como sede de sentimento, ou dos sentimentos. Então, o conhecimento precisa passar pelos sentimentos para se tornar uma realidade. Nós conhecemos pessoas que intelectualmente são muito preparadas, mas vai olhar a vida privada dessa pessoa, a forma como ela se relaciona com os outros, como é que ela cuida da família, qual a visão que ela tem de participação na sociedade como tal, e a gente vai ver, poxa, aquilo que ele diz não é tanto o que ele faz. Então, ele conhece, né? Ele saberá explanar e expor algo que ele aprofundou, intelectualmente aprofundou, mas não necessariamente significa que passou pelo crivo dos sentimentos e da experiência. Então, o saber, ele é muito importante e tem a ver com esse querer. Quanto mais nós conhecemos, aprofundamos, mas também nós dinamizamos o nosso pensamento, né? Burilamos a nossa vontade e, portanto, podemos produzir em nós e ao nosso redor situações que vai na direção de nos tornarmos seres cada vez melhores, ajudando a construir também um mundo melhor. E aí, os espíritos, na questão 621, vai responder a Kardec. Kardec pergunta, mas onde está essa lei, né, de Deus? Aí, onde é que está a lei de Deus? Vamos ver se vocês... Está onde essa lei de Deus? Ou onde que ela está inscrita? Na nossa consciência. Quer dizer, todos nós já quando reencarnamos, temos em nós a consciência das leis divinas. Não vou entrar aqui nesse pormenor, mas as leis divinas, a gente fala de lei de Deus, mas a lei de Deus ela tem várias outras leis, né? A lei de justiça, né, que é uma delas, e assim por diante. Mas essa lei de Deus, que ela tem várias ramificações, e está escrito na nossa consciência. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Quem nos diz isso é Emmanuel, aquele que foi o mentor de Chico Xavier. E ele diz, conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. Perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Então, quem conhece a verdade constrói dentro de si um sentido de viver. E esse sentido de viver é algo que nos impulsiona para crescermos sempre mais, sempre visando servir, né? Sempre servir. Emmanuel diz ainda, observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Como é que a gente pode entender isso? Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Tem gente que tem
gente, que a realidade, quando ele fala de realidade, ele está falando do que acontece na vida cotidiana de todos nós, e muitas vezes não necessariamente tudo que é da realidade é algo bom. Mas mesmo não sendo algo bom, nós nos sentimos atraídos. É como se tivesse uma luz dentro daquilo que não é tão bom, mas que tem uma luz que nos atrai, e a gente vai ao encontro disso, sem buscar conhecer o que de fato aquilo representa. É o conhecimento. Quem todavia lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Quer dizer, quem realmente busca conhecer essas realidades e verificar se essa realidade está conforme um sentido de viver que seja o sentido de viver para Deus e em Deus, essa pessoa vai poder escolher, fazer escolhas que realmente eleva a sua alma e tornando-o cada vez mais um homem de bem. Por último, nós vamos falar um pouquinho da terceira palavrinha que Leon Denis traz aqui para nós hoje, que é amar. Talvez tudo isso que eu falei até agora seja mais fácil de compreender, mas o amor nem sempre é fácil de compreender, principalmente quando temos que traduzir esse amor numa prática cotidiana. E aí nós vamos buscar em Mateus 22, 34 a 40, que lá está dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. O que é essa formulação que está lá em Mateus quer nos dizer? Quando Jesus nos remete ao conhecimento de toda a lei que foi trazida desde Abraão, Moisés, que foi um grande legislador, né? Depois passando por todos os profetas, até chegar no tempo de Jesus. Jesus vai dizer: tudo isso que vocês experienciaram ao longo de muitos anos pode ser resumido nisso que eu estou dizendo aqui. Toda a lei, tudo isso, toda essa experiência, todo esse acumulado, né, tem que resumir nessa segunda parte, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que na prática isso significa, gente? Não adianta e não basta a gente dizer eu amo a Deus. O amor a Deus se expressa no amor ao próximo. Foi isso que Jesus quis dizer e apresentou como exemplo na sua própria vida. Amar a Deus passa primeiramente por amar o próximo. Então não adianta a gente fazer um discurso, uma narrativa de amor a Deus se eu não amo o próximo. E quem que é esse próximo? Esse próximo começa lá desde o núcleo familiar. O filho, a mulher, né? A mãe, o pai. Esse primeiro núcleo é o núcleo onde nós temos a possibilidade de experimentar o amor a Deus, estabelecendo o nosso querer, a nossa vontade na direção de amar, e, se possível, de forma genuína, incondicional. Mas será que nós fazemos isso? É fácil amar aquele filho complicado que temos dentro de casa? Aquele que dá trabalho? Porque é muito fácil amar o que é tranquilo, que está ali. Mas e aquele que traz problema? Né? Será que é fácil? Aí cada um faz a sua própria reflexão. É fácil amar um marido que chega em casa bêbado todos os dias e quer exercer a violência sobre os filhos, sobre a mulher? É fácil amar essa pessoa? Quem disser que é fácil,
sinto muito, mas vou dizer, está mentindo, porque não é. Vai exigir de cada um de nós que estamos nessa situação, vai exigir tudo isso que nós falamos até aqui, né? A disposição de um querer voltado para amar de verdade. Aí eu vou concluir, estamos dentro do horário ainda, Antônio? Estou vigiando aí, viu? Não? Mas eu vou concluindo essa nossa reflexão, trazendo um texto que eu acho o mais belo de todos, que aliás a música que foi feita, inspirada nesse texto de Paulo, como é que é o nome, gente? Eu esqueci o nome do cantor. Monte Castelo. Não. Aquele de Brasília, como é que chama? Renato Russo. Renato Russo. Obrigado. Renato Russo. Que compôs uma música belíssima, né? A partir desse texto de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, 7 e 13. E aí vamos rapidamente aqui trazer esse texto e refletir um pouco mais. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retira. O que é que isso Paulo quer nos dizer? Que não basta o conhecimento, não basta só conhecer. É preciso que esse conhecimento se transforme em ação concreta na direção do outro. Você pode ser a Santa Teresa de Ávila, mas se não tiver caridade, não vai servir de nada. Aliás, Santa Teresa de Ávila foi um grande espírito, né, que procurou vivenciar, ainda nas circunstâncias limitadas do seu tempo, mas essa caridade e esse amor. Ainda quando tivesse o dom de profecia, e olha, tem muita gente dizendo-se profeta hoje e profetizando por aí. Ainda que quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, perfeita ciência. Ciência nos remete ao quê? Nos remete ao quê que nós falamos? Ao conhecimento. Ainda que tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Veja como Paulo aqui está nos dizendo que o que importa é o que nós fazemos para os outros. Às vezes a gente sai de uma palestra dessa aqui, ou de um templo como esse, assim, todo mundo rejuvenescido, sai ali fora e tem alguém pedindo, sujo. E às vezes todo mundo passa, porque nós já normalizamos isso. O pobre, mais pobre, que se coloca no nosso caminho, nós já normalizamos. E a gente vai, passa ao largo. Eu não estou dizendo que a gente aqui toda hora, porque a pobreza é tão grande, os famintos, os deserdados da vida são tão em grande número que eu individualmente não dou conta de resolver. Mas o que eu estou querendo dizer é como que nós nos colocamos diante disso? Indiferentes? Mais um a pedir. Esse mais um a pedir é um espírito imortal encarnado nessa situação e que estende a mão para nós. E muitas vezes nós não enxergamos, porque eles são invisíveis para nós. Os pobres, do modo geral, são todos invisíveis para nós. Nós só na época de Natal, né, que a gente lembra muito dos pobres, vamos fazer alguma caridadezinha por aí, e a gente aplaca a nossa consciência, a gente volta para o nosso conforto, do nosso
nosso espaço que nós já construímos, e o pobre continua pobre lá a pedir cada vez mais. Aí vem mais ainda. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. Não parece uma contradição aqui? Porque Paulo está dizendo, ainda que eu desse tudo que eu tenho para os pobres, o que ele quer dizer? E se não tiver caridade, nada isso serve. Por quê? Lembra do óbolo da viúva? Lembra do rico lá na sinagoga que Jesus faz referência, em que ele tira do que ele tem muito, né? E dá um pouco ali, como oferta. E aí entra naquele santuário uma pessoa que era uma viúva e tinha apenas uma moeda. E aquela moeda era a única que ela tinha para poder alimentar os filhos e a si mesma. Mesmo assim, ela dá do que não tem. Porque muitos de nós damos daquilo que sobra. Não daquilo que temos e que você reparte. As comunidades cristãs no início, lá, as comunidades animadas pelos apóstolos, lá diziam, e todos tinham tudo em comum, e eles repartiam entre eles o pão. Quer dizer, tudo era colocado em comum na comunidade, e cada qual ia ter daquele conjunto, porque era tudo repartido. Não é alguém que ficava com a parte maior e o resto distribuía. Não, tudo era repartido. Então, Paulo está querendo nos dizer que não é um gesto apenas de, às vezes, a gente dá daquilo que nós já temos. E a gente acha que está fazendo muita coisa. Mas quando a gente dá daquilo que vai fazer falta para mim, isso sim tem um peso, tem uma dimensão maior. É a mesma coisa alguém dizer, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou cuidar de muitos pobres. Isso é caridade? Pode-se considerar caridade? O que ele fez? Qual é o mérito disso? Porque o mérito está exatamente naquilo que a gente dispõe de sacrifícios para ajudar alguém. Aí vamos concluindo. A caridade, aí ele vai dizer como é que é a caridade. E aí dá a noção exata do que Paulo está entendendo por caridade. Então ele diz, a caridade, primeiro, ela é paciente. Ela é paciente. Ela é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não está invejando até o outro que faz alguma caridade. Não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho. Eu sou o bom, bam, sou aquele que todo sábado estou lá não sei aonde distribuindo sopa para os que estão com fome. Isso acaba sendo uma forma de orgulho quando a gente coloca isso como vantagem, como algo que a gente está fazendo muito, né? É uma forma de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça. Será que nós aqui, enquanto sociedade, as injustiças estão aí? Como é que a gente se coloca diante delas? Mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta a caridade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, aí Paulo conclui, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo coloca a caridade dentro desse conceito todo, que daria uma outra palestra só falando do que é a caridade. Ele diz, entre a fé e a esperança, a caridade é a maior. Quer dizer, não adianta ter fé e estabelecer esperança se você não tem caridade dentro desse conceito que Paulo nos traz, que a caridade é paciente, é branda, é benfazeja, não é invejosa e assim por diante.
Basta a gente então olhar para nós mesmos e nos perguntar: será que eu me incluo nesse conceito que Paulo traz da caridade? Aí a gente mesmo faz a autorreflexão. Meus irmãos e minhas irmãs, o tempo já se esgotou, Antônio já está aqui olhando fixamente para o relógio. Vocês percebem que um tema como esse a gente precisaria de muito mais tempo para poder aprofundar. Mas fica aí o desafio. Espero que vocês adquiram o livro. Não sei se tem aqui na livraria. Tem? Adquiram, estudem, porque é uma obra muito... Só pelo título já é importante. O problema do ser, do destino e da dor. Tá bom? Que Deus nos ampare, que Jesus nos oriente sempre, que os bons espíritos façam com que nós compreendamos bem aquilo que Jesus nos deixou como amor.